Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estou aqui na paróquia São Vicente de Paulo, com uma alegria muito grande de ter vivido junto com os jornalistas de Fortaleza e também do Ceará, um café partilhado, momento de profunda alegria, quando o coração nosso falou pelo desejo de conhecer a verdade e de proclamá-la para todas as pessoas. Quero agradecer aos diversos grupos de comunicação que enviaram em grande número aqueles que aqui estiveram e, ao mesmo tempo, agradecer a todos os irmãos jornalistas que colocam a vida, o talento, a sua missão e a sua vocação à disposição de Deus e dos homens para que a verdade impere no coração de todos. É um momento de muita alegria para a nossa arquidiocese, né? A comunicação, de fato, para nós é um valor, queremos estar cada vez mais próximos. Particularmente, sou muito grato a Deus, me deu a graça de unir duas grandes paixões, a comunicação e sacerdócio. E muitos conheço aqui ainda dos tempos que era da assessoria de imprensa. É uma alegria muito grande. Portanto, tenho certeza que a responsabilidade de vocês é muito grande e que não poucas vezes pedras e fogos foram lançados sobre a cabeça de vocês pelo trabalho que vocês realizam. Não desistam, nós estamos juntos. Vivamos essa unidade, não apenas pela profissão, mas pelo coração. E em meio a tantas pedradas que os jornalistas recebem ao redor do mundo, que a gente diga tão somente por lançar a verdade aos corações. Valeu, muito obrigado, porque afinal de contas, de tudo escolhemos sempre o melhor. E às vezes nós somos muito mais criticados pelo bem que fazemos do que pelo mal que realizamos. Portanto, vamos adiante e muito obrigado por vocês estarem aqui e muito obrigado pela obra maravilhosa que vocês realizam em busca sempre da verdade. Que Deus precisa contar a história da imprensa. Pensando nisso, pedimos a alguns dos colegas para que pudessem fazer um relato breve de sua história com a comunicação. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e dizer que estou extremamente lisonjeado. Minhas palavras serão breves, até porque não são das palavras, e sim das imagens. Aproveitando a presença de tantos clérigos aqui, tomo a liberdade de confessar que nunca fui ligado à religião, embora sempre tenha buscado Deus em várias delas. Acabei encontrando em mim. Sempre me senti abençoado por Ele. O que antes chamava de sorte, hoje vejo como bênção. Essa foto, por exemplo. Entre elas, o dom que ganhei de poder traduzir o mundo que vejo em imagens. Hoje, com mais de 30 anos de profissão, já tenho visto passar por mim, minhas lentes, inúmeras autoridades, tanto políticas quanto religiosas. Gostaria, por último, de deixar aqui um testemunho. Desde a primeira pauta com o Dom Gregório, dia da sua posse, uma serviço de Fortaleza, vi com clareza que ali estava um servo diferenciado de Deus, que apesar de sua autoridade diante dos comuns, nunca se elevou sobre eles. Vi um bispo que caminhava com seu rebanho pelas ruas, carregava a cruz pesada de carvalho ao lado deles, e que mesmo cansado fisicamente após uma maratona de missas e ritos, recebia cada alma que procurava em busca de uma palavra de conforto, ou mesmo uma selfie no celular para guardar de lembrança. Vejo nele um exemplo de Jesus, que não ficava trancado em edificações exuberantes e em seu poder, mas caminhava descalço, de arrogância e despido da vaidade ao lado dos seus. Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Para quem não me conhece, Dina Sampaio, há 40 anos e pouquinho nessa profissão, não é uma profissão que em nenhum momento eu me arrependi de abraçar e que procuro sempre pautar essa minha trajetória por uma palavra aqui que Dom Gregório repetiu muito, a verdade. Nunca a meia-verdade, porque eu acho que a meia-verdade, às vezes, ela é tão perniciosa como a mentira. Agora aqui, mas eu sou jornalista por vocação, não é?
me formei pela Universidade Federal do Ceará e, assim, depois de formada, acho que Deus me conduziu por vários veículos importantes de comunicação. Hoje, há 13 anos, eu estou na coordenação da Rádio de Notícias Band News FM e, recentemente, na Band News FM Cariri, trabalhando com pessoas que também são referência no jornalismo, a minha diretora Isabela Martã, o jovem talento ali Yuri Costa e a nossa gerente de projetos do Sistema Jangadeiro, Glícia. Então, eu acho que esse período de 40 anos eu vivenciei e continuo vivenciando e dividindo histórias marcantes. Uma delas, assim, foram momentos de muita tensão. Eu trabalhava ali com a Fátima Sudário, quando a gente teve que cobrir aqueles momentos tensos que foi o sequestro de Dom Aloysio Lochaide. Uma pessoa que eu tive momentos de muita aproximação através de um jornalista chamado Chico Lima, que era o assessor de Dom Aloysio. Então, mas pela natureza e sentido desse encontro, a gente vai falar de pessoas que eu conheci, que continuo conhecendo. E como a nossa profissão, não é, Isa? Ela nos dá a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias. Uma delas, o senhor. E eu sempre que são pessoas que eu digo que cruzam ou são colocadas no nosso caminho, no convívio que se transforma em experiência e conhecimento que nos fazem crescer em bons valores. E eu quero também, assim, partilhar com vocês nesse momento tão alegre de estar aqui participando desse momento e ter a oportunidade de enaltecer o seu trabalho, meu Gregório, que nele tem um aspecto que me chama, que eu acho que me toca e que me inspira, a simplicidade. Vejo também em Dom Gregório aquele pastor de ovelhas que não quer se identificar pela grandeza do cargo que ocupa, mas pela forma como ele exerce esse seu sacerdócio. Ele não é esse pastor de ovelhas, né, que está querendo se identificar pelo posto. E Dom Gregório, essa forma peculiar que ele tem de se comunicar com as pessoas, tem contribuído assim de uma forma admirável de estreitar cada vez mais os laços entre a igreja e seus fiéis. Ele tem nos mostrado assim de uma forma que a comunicação eficaz e o verdadeiro evangelho nasce e se fortalece através da prática diária, da solidariedade, da escuta, da presença e do testemunho. Tenho certeza, Dom Gregório, que aqui eu vou expressar um sentimento coletivo dessa sala. Não é um sentimento individual. É a gratidão a Deus por ter conduzido o Senhor para ser o nosso pastor aqui em Fortaleza. Que o Senhor passe muitos e muitos anos por aqui. A imprensa saiba, agradece. E quero lhe dizer também que a igreja e a comunicação podem sim caminhar juntas nessa missão de procurar uma sociedade mais justa, mais solidária e mais humana, que o mundo encontre cada vez mais a paz. É difícil, a gente vive esses momentos de guerra, de turbulência, mas eu acho que a gente pode cada vez mais construir uma semente para a gente conquistar esse sonho. Muito obrigada, agradeço a todos vocês. Eu me chamo Isa Cidade. Caso alguém tenha dúvida, o Cidade é de batismo, não é artístico. O Cidade vem da região do Cariri, meu saudoso pai, Juazeiro, Crato, Nova Olinda. Eu, na verdade, minha gente, foi uma feliz coincidência, né? Isa Cidade, e há 22 anos fiz esse ano, para a honra de Deus e Nossa Senhora, fazer parte da família TV Cidade. Agradeço muito até hoje por estar me aguentando. Obrigada.
Bom, mas na verdade o meu sonho não era ser jornalista, meu sonho era ser fisioterapeuta. Eu cresci querendo cuidar das pessoas, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Nada está no nosso controle, tudo é no tempo dele e da vontade dele. Nos planos de Deus eu tinha que caminhar diferente, e Ele me conduziu ao universo da comunicação, onde eu descobri uma maneira de servir as pessoas, assim como eu queria, cuidar. Sou jornalista por formação, amo o que eu faço, e se hoje me dissessem, Isis, faça alguma outra coisa, talvez eu fizesse com muito amor, mas não como eu faço jornalismo. Principalmente pela área que eu escolhi, pela editoria policial, que é uma editoria ainda que há muito preconceito, muita resistência, mas nós estamos ali firmes e fortes para poder conseguir fazer a vida das pessoas diferente. E o que é fazer diferente? É cobrar justiça, é fazer com que os menos favorecidos sejam olhados com cuidado. A gente vê uma sociedade muito invisível, não só por algumas autoridades, mas também por nós, pela própria sociedade. E nós estamos ali para fazer o diferente. Hoje, eu já fui repórter por 13 anos, repórter de rua. Passei por situações extremamente difíceis na minha profissão. Dentre elas foi ter que administrar uma ocorrência de sequestro, onde eu e, na época, o coronel Ricardo Moura, supervisor de policiamento da capital, estava tentando intermediar para que os reféns fossem postos em liberdade. Nós estávamos falando de uma mãe que estava sendo torturada com seus 2 filhos pequenos. Então, nós tivemos, posso ter a sorte de ser a primeira equipe a chegar ao local, e quando o rapaz que estava fazendo a família refém soube que a empresa estava lá, pediu para que nós entrássemos para que a gente pudesse intermediar a soltura dos reféns e posteriormente que ele saísse com vida. Eu tinha me tornado mãe há pouco tempo e aquilo ali para mim foi desesperador, porque eu me vi na situação de mãe. Sim, nós jornalistas temos que ser imparciais, mas antes de mais nada nós somos seres humanos. E é por isso que quando eu estou à frente do Cidade Alerta, eu sou editora-chefe do Cidade Alerta e também apresentadora. Quando meu filho nasceu, eu já estava há 13 anos na reportagem. Quando ele nasceu, eu pedi que assim que a direção pudesse me tirar da rua para ficar em pé, porque realmente eu já estava com visão diferente do que eu queria. Quando a gente se torna mãe, a gente tem medo de morrer. Eu acho que a Karine, muita gente que está aqui, fica com medo de morrer. Embora eu tenha um marido que é uma bênção, graças a Deus, mas nada como estar com a mãe ao lado do filho. Então eu ganhei essa oportunidade de sair da rua e ficar na edição. E eu vi que eu, enquanto mãe, naquele momento, eu precisava também, na hora de conversar com o público, passar um pouco de sensibilidade, né? Ser imparcial, mas também levar o jeito Isis de ser. Tanto que eu criei o jargão Vem Pra Mamãe, quando eu comecei a apresentar o Cidade Alerta. E eu acho que eu sou a mãe que mais tem filhos no Ceará, porque hoje todo mundo não me chama mais de Isis, é a mãe. Oi, mãe, vem cá, mamãe. Então, assim, eu sempre procuro nos meus comentários na TV trazer um pouco de humanidade, simplicidade, falar a forma que as pessoas precisam e também levar a palavra de Deus em alguns comentários que eu faço. Porque o que eu observo é que o mundo está esfriando. E nós precisamos fazer diferente, já que eu sou apresentadora de um programa policial, onde eu tenho que blindar as minhas palavras e ter muito cuidado com o que eu falo. Eu não posso esquecer de que do outro lado nós estamos falando de dores, de pessoas que de repente não têm um perfil cristão, pessoas que não têm amor dentro de casa, que não são vistas pela sociedade de uma forma muito positiva. É claro que a gente também tem que ser um pouco duro também nos comentários, né? Porque a gente também não pode achar que a violência tá tudo bem, ok, e vamos ver a vida que segue. Não, a gente também tem que ser um pouco duro nas palavras, mas eu procuro muito levar a questão da minha sensibilidade nos meus comentários e fazer a diferença e mostrar para aquelas pessoas que nós estamos ali para ser a voz deles. E aonde é que o jornalismo policial, a editoria policial entra no salvar vidas? Quando a gente faz uma matéria com uma família que está há anos numa fila de espera por uma cirurgia e a gente consegue essa cirurgia. Quando a gente consegue lançar uma campanha e a sociedade toda abraça e a gente consegue uma simples cadeira de rodas, que para a gente é algo tão simples, mas para aquela família faz toda a diferença. Então, estar no jornalismo é mostrar para as pessoas que elas existem, que nós estamos ali por elas e que a gente também intercede por elas, que elas não estão sozinhas. E sempre, às vezes na abertura do programa eu digo, perca tudo, mas não perca a fé, porque eu acho que esse é o nosso maior alicerce, a fé. E nos meus comentários,
Às vezes eu sou dura, às vezes nem tanto, tem horas que eu sou manteiga derretida, mas eu mostro para as pessoas que sem Deus nada somos e que a gente pode fazer a diferença, a gente pode ter um mundo melhor, se nós também fizermos a nossa parte. E nós, como jornalistas, somos instrumentos disso. Levar a paz, cobrar, fazer justiça e mostrar que existe amor, ainda existe amor. Muito obrigada. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, abençoados. Ontem à noite, à tarde, quando o padre Vanderlúcio me ligou, falou assim: você pode falar 3 minutinhos lá? Eu falei: padre, eu sou tímido, eu trabalho por trás das câmeras, eu me emociono muito fácil para falar. Mas aí eu pensei, por que não? Se é para falar de 2 paixões minhas, que é o jornalismo e Deus. Eu falei, 3 minutinhos a gente tira de letra, né? E vou ser mais breve, porque sei que muitos companheiros nossos estão com um compromisso, tem entrevista, tem marcação. Eu vim para o Ceará, eu sou de Mato Grosso, Cáceres. Eu vim para o Ceará em 2003. E assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, me levaram na igreja de Fátima. E eu apaixonei por Nossa Senhora. Apaixonei. Fiquei devota, todo dia 13 na missa. Agora está mais difícil, né? Porque o estacionamento lá está muito pequeno para comportar o número de fiéis. Mas eu me senti em casa, acolhida por ela, minha mãe. E eu trabalho há 23 anos aqui, atravessando a praça, na TV Verdes Mares. Eu trabalho no núcleo de rede, que é responsável por matérias que a gente manda para todos os programas nacionais. Só que o tema religioso é muito importante para a gente. É muito caro. A gente fica muito atenta às datas religiosas, datas de santos, eventos. Um exemplo bem pertinho foi segunda-feira, que foi dia de São Pedro. Oferecemos para todos os jornais a procissão, a missa. Infelizmente era dia de jogo de Brasil e nada entrou, né? Mas a gente, festa de santo, dia de santo, a gente está sempre, dia de São José todo ano, dia de Nossa Senhora de Fátima todo ano, inauguração de estátua da Nossa Senhora de Fátima lá no Crapo, aquela estátua gigantesca. Aleluia! A gente consegue colocar em rede nacional todo ano, e já está chegando, né, Bruno? Mas a gente consegue isso não porque a gente é bonzinho, que a gente consegue emplacar, é porque esses temas as pessoas querem ver. O último censo do IBGE mostrou que 56% da população brasileira é católica. Falam que diminuiu, mas é predominantemente católica. Então as pessoas querem se ver, quer ver sua festa, quer ver seu santo, quer ver sua devoção. E recentemente, foi ano passado, a Quest fez uma pesquisa mostrando o que pensam os brasileiros. E um dado que chamou a atenção de todo mundo foi que 73% da população acredita na Igreja Católica, na instituição católica. 73%. Assim, foi um número que chamou muita atenção, enquanto 34% acreditam nas instituições democráticas, que vai partido político, congresso, tudo. Então isso pode balizar nosso trabalho, que as pessoas querem ver. Um orgulho que eu tenho muito grande foi que há 2 anos nós conseguimos fazer um Globo Repórter, que é um programa de maior audiência da emissora que eu trabalho, sobre 180 anos de Padre Cícero. Aí o que eu mais ouvi de fora era assim: mas quem é Padre Cícero? Só vocês conhecem Padre Cícero, nem todo mundo gosta de Padre Cícero.
sim, está na hora de conhecer, né? E conseguimos fazer um programa mostrando a fé, os romeiros, as romarias, a devoção a Ele. Então, isso enche a gente muito de orgulho. E só para finalizar, só para reforçar, para a gente deixar esses temas sempre no nosso radar, sempre alerta, porque o Brasil é católico, as pessoas têm fé. Hoje ninguém aguenta mais ver guerra, ninguém aguenta ver briga de facção, operação de facção que prendeu 30, 300 pessoas. Então esse tema é muito caro, é muito bom e a gente atinge muitas pessoas falando. Obrigado, Padre, obrigado pela oportunidade. Queremos agradecer à Paróquia São Vicente, a pessoa do seu pároco, o Padre Sávio, desde o primeiro momento que falamos da ideia dessa iniciativa, abraçou, ao movimento Amare, que deu todo o suporte, na pessoa da querida Patriciana Rodrigues, que não pôde estar aqui, está em viagem, mas toda a equipe aqui, Comunidade Shalom, que nos deu a música e a meta comunicação, com a nossa querida Verônica. Imagina, perto do evento eu tinha um retiro de 10 dias incomunicável, né? Sem celular. Eu disse, meu Deus, é a Verônica que vai fazer isso e fez tão bem. Desse modo, agradeço mesmo pela presença de cada jornalista que aqui esteve. E também agradecer a presença de todos vocês que, junto conosco, tomam daquilo que eles nos apresentam. E que saibamos sempre escolher o melhor, escolher a verdade, porque como nos diz a palavra de Deus, a verdade vos libertará. Portanto, a minha gratidão por esse primeiro café com os jornalistas que realizamos nessa manhã do dia 2 de julho, que será certamente inesquecível ao meu coração e a dos jornalistas que aqui estiveram. Que Deus abençoe, portanto, a todos aqueles que trabalham na comunicação, na boa comunicação, na difusão da verdade que a todos deve chegar. Deseja te encontrar como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu